Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Mega Page, eu me chamo William e vamos para mais um vídeo aqui no canal, falando agora de Above and Beyond, um jogo de 2015 do designer Ryan LaCoute, eu acho que é esse o nome. Nesse vídeo eu trago para vocês algumas expansões oficiais que eu traduzi e também algumas feitas por fãs. Desde já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito. Aqui tem conteúdos não oficiais e também os oficiais que eu traduzi. E eu vou começar aqui primeiro pelo conteúdo do quinto jogador que eu achei muito útil. Aqui tem um tabuleiro do quinto jogador com a bandeirinha preta aqui. A edição ficou muito boa, inclusive tem até a parte da costa aqui. É um pouco menor que o tabuleiro oficial, mas isso não prejudica a jogabilidade. Você também vai precisar de um cubo preto, você pode comprar e pintar um ou então comprar já feito, para poder marcar aí a reputação. Também tem aqui os aldeões iniciais do jogador com as artes de alguns outros jogos da franquia. Eles também ficaram um pouquinho menor, mas também não atrapalha a jogabilidade. Você também vai precisar da extensão do mercado. Bem, essa peça aqui é opcional. Você vai deixar os aldeões um pouquinho mais caros, com valor 6. Dando um foco aqui, você vai ver que tem um iconezinho de quinto jogador. Eu vou explicar algumas regrinhas básicas de como funciona ela já já. Aqui tem a carta que não pode faltar, né? A carta da casa inicial com as 3 camas. E todos esses componentes comportam o quinto jogador. Ainda feito por fãs, tem aqui a espécie de pesquisa. Eu vou explicar as regras dessas fichas de pesquisa logo adiante. E eu acho que dá uma rejogabilidade bacana no jogo. Essas ferramentas aqui eu sugiro que você não use logo nos primeiros jogos, porque elas têm uns efeitos complicados e é bom que você use apenas as ferramentas base que vem na expansão oficial. Ele também fez essas fichas aqui de aldeões com arte de outros jogos, né? Mas eu achei esse conteúdo aqui mais útil. Mas se você quiser jogar aí, fique ao seu critério. Também tem algumas novas cartas de casa, casa estrela e também casa chave. Eu vou explicar o efeito de cada uma delas logo adiante. A arte e o acabamento ficou muito bom, mas tem um pequeno detalhe que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco. Aqui tem uma carta de entreposto, que são aquelas cartas de caverna, feita embaixo. Aqui outras casas normais, que você pode estar adquirindo, comprando aí no mercado. Vou explicar o efeito de cada uma. E ele errou, um pequeno detalhe aqui que ele errou, foi na parte da frente, que ele fez menorzinho, só que aí eu imprimi de uma forma, colei de uma forma que ficasse uma borda, para não ficar muito feio. Isso não interfere no uso dos novos componentes. Bem, tudo que eu mostrei foi feito por fã, agora eu vou mostrar os componentes oficiais que eu traduzi, o caderno, e começando pela expansão do Groves, né, que são essas árvores altas. Essas cartas aqui todas foram reeditadas, porque a imagem que está na internet está muito feia, então eu praticamente refiz todas elas com os ícones. Foi uma edição muito bem feita, que você pode estar aí tendo a experiência de jogar com essa expansão, com essa mini expansão. Essa aqui são as cartas promocionais dadas em alguns eventos. Eu vou explicar o efeito de cada uma delas lá pra frente. E basicamente dá um incremento muito legal no jogo. Tem carta estrela, tem carta chave também, vou mostrar já já. Essa aqui, por exemplo, é uma carta chave. 3 cartas chaves, na verdade. Eu vou explicar o efeito de cada uma delas adiante. E aqui o corte, o tamanho está ideal. Aqui temos as fichas de suprimento, que dão bônus de pontuação no final do jogo e podem ser adquiridas em algumas missões do deserto e do bosque. Aqui a ficha do bosque subterrâneo, que substitui os números. Essa fichazinha aqui substitui os números que ficam na carta de exploração. A mesma coisa acontece no deserto também. Os numerozinhos aqui que aparecem substituem a carta de exploração. Ficou muito bacana. Vou mostrar para vocês aqui também as fichas de estado. Os aldeões agora, quando eles saem para essas novas missões, eles podem ficar com algum tipo de estado, e esses estados são permanentes.
eu vou explicar o efeito de cada um deles lá na frente. Fiz até aqui a parte da costa para ficar igualzinho o oficial. Na verdade, quando eu faço essas coisas eu tenho um capricho mais elevado. Aqui tem umas cartas de ferramenta básica. Vou explicar o efeito de cada uma delas, como adquiri-las, e também algumas regrinhas básicas. Aqui a costa dela, como é, tipo um baúzinho. Muito legal. Aqui são os aldeões extras que vêm na expansão. Eles estão um pouquinho menor, mas isso não atrapalha, porque eu vou explicar uma regrinha também lá na frente que vai poder fazer eles terem um lugar na mesa. Aqui são as cartas aquelas fichas de pesquisa. A tonalidade que eu pude melhorar foi essa. Basicamente, você tem que adquirir os 2 itens que estão aqui para poder ganhar a pontuação que está aqui. Eu vou explicar também sobre elas lá na frente. E por último aqui o caderno. Eu imprimi mesmo em folha normal e traduzi todinho, todas as missões, todos os efeitos, tudo bem detalhado. Quando eu faço uma coisa, eu faço bem caprichado. É verdade. Aqui eu decidi imprimir em papel normal, caso tivesse algum erro de ortografia ou alguma coisa assim, eu pudesse editar e imprimir novamente, e já em papel de foto. Aqui todos os efeitos dos itens que acontecem no jogo. E aqui essa parte aqui tem um spoilerzinho, que são as missões. Logicamente eu não vou lembrar de todas elas, então eu não me preocupo em ter nenhuma gravada na minha cabeça. Assim como fiz no livro de campanha do Scythe, The Rising of Phaelins, eu também fiz aqui, que no caso é passar para a nossa língua algumas palavras mais difíceis. Agora vamos ver os efeitos de cada componente novo. Bem, a extensão do mercado é basicamente você colocar ela do lado daqui do tabuleiro, e aí você acrescenta normalmente os aldeões que vão ser dispostos ao mercado, sempre arredando eles para a esquerda no início de cada turno. Tem uma regrinha também especial que você pode acrescentar aqui nessa parte aqui mais cara, somente os aldeões que tenham poderes especiais, né? Ou encontrado em algumas missões. Quanto os aldeões extras que vem na expansão, você pode acrescentar eles naquela parte mais cara ou já distribuir logo eles no início. As fichas de pesquisa é basicamente aquilo que eu falei no início. Na sua vez, se você tiver os 2 itens aqui, você reivindica a ficha e ganha a pontuação extra no final do jogo. Pode acrescentar aquelas outras fichas também. Elas ficam aqui expostas sobre a mesa, ao alcance de todos os jogadores. As fichas de ferramenta, elas podem ser adquiridas na exploração. Aqui tem 3, mas são 6, 2 de cada. Para você adquirir uma ficha dessa, no início de cada turno, você vai pegar as fichas de ferramenta, vai dar uma embaralhada e vai pegar uma e colocar sobre a primeira carta que tiver em cima no topo da exploração. Aí quando ele for explorar, ele vai virar a carta, vai ver se ele vai conseguir passar do teste de exploração e vai adquirir a ferramenta para ele. Ainda na parte de exploração, você pode pegar uma fichinha dessa de bosque ou deserto, e aí você vai virar ela, vai substituir o valor dos números do dado por novos números, indicando no segundo caderno de exploração, no segundo caderno de aventuras, que é esse aqui. Após jogar o dado, veja o número no caderno. Aproveitando o gancho de explorações novas, seus aldeões agora podem adquirir estados permanentes que podem prejudicar o jeito como ele funciona. O ganancioso, toda vez que você ganhar uma moeda, ele vai ficar com uma moeda para ele. Nesse caso, essa moeda vai para a reserva do jogo. Você não fica com essa moeda. Temos aqui também o melancólico. Ele basicamente, como está mostrado na ficha dele, ele precisa de um 3 ou mais para poder ganhar lanternas na aventura. Lembrando que esses estados são permanentes. Aqui a gente tem também o envenenado. Como a própria ficha já está mostrando, ele ganha -1 no dado dele quando ele for tentar ganhar lanternas. Acho que esse é um dos piores.
E aqui o medroso, ele não pode ser ferido na aventura para ganhar lanternas extras. Ele é covarde. E também, como eu falei, nessas novas aventuras você vai adquirindo fichas de suprimento que valem, a cada 2 delas vale 1 ponto no final do jogo. E também elas podem ser descartadas para adicionar pontos aos dados. Bem, a expansão Groves é bem simples. Você tem a carta de exploração ou pode explorar as árvores. Uma carta vai ficar aqui exposta, né? Mostrada sempre para o jogador ver o que ele pode ganhar. E aí basicamente você vai adquirir essa carta e vai tentar conseguir o número de lanternas que tiver aqui descrito. Para cada número de lanternas que você conseguir, você pode pagar os itens. Também tem essas setas que ficam do lado. Elas dão uma pontuação extra no final do jogo para cada ícone que a seta apontar na carta da esquerda, ou no caso aqui é a cama, né? E também na carta da direita. No caso aqui, se tiver uma frutinha aqui no símbolo de frutinha, ganha 2 pontos no final do jogo. Agora vamos falar das cartas promocionais. Essa aqui, por exemplo, você pode passar a colocar a cidra aqui na trilha do seu vilarejo, como se fosse suprimentos, né? Como se fosse, na verdade, como se fosse recursos. Uma dica que eu dou é colocar a cidra num espaço mais à frente, é justamente para dar uma pontuação maior no final do jogo, já que cidra é um recurso até fácil de adquirir. E aqui uma carta que pode combar, que é a anterior, né? Que é quando você faz uma ação de colheita, você pega imediatamente uma cidra. E ela também vale 1 ponto no final do jogo. Essa carta aqui também tem um efeito muito simples. Quando o marcador de rodada passar para a próxima rodada, você pode trocar o seu aldeão para o outro. É basicamente isso aqui, ó. Você vai passar o marcador de rodada e você vai pegar um dos seus aldeões e trocar por um aldeão que esteja no mercado. Eu vou explicar logo as demais cartas. Essa aqui te dá ponto para cada aldeão que você tem. No caso aqui 3 te dá 18, 4 te dá 16, 5, 12 e 6 ou mais aldeões te dá 8 pontos. Esta aqui te dá um rolamento de dado, uma poção imediatamente e 2 para cada ícone de pena que você tiver nos seus aldeões. Aqui te dá 18 pontos garantidos. Esta aqui te dá 3 pontos e mais 2 pontos para cada ícone de pena e martelo dos seus aldeões. Bem, agora eu vou explicar as cartas feitas por fã. Esta aqui te dá 3 pontos, mais 2 pontos para cada ferramenta ou 3 de moeda que você tiver. Essa aqui é uma carta-chave, te dá uma ferramenta imediatamente, mais uma moeda por rodada e um rolamento de dado. Esse entreposto aqui, você basicamente coloca 2 ferramentas aqui, aleatória, de face para baixo. Utilizada com aquelas ferramentas lá também. E toda vez que você faz uma ação de colheita, de trabalho na verdade, você pode adquirir uma dessas ferramentas, mas ela te dá menos 2 de reputação no final do jogo. É um preço a se pagar, dependendo das ferramentas. E esta aqui, como falei, os ícones estão bem baralhados aqui, mas é basicamente uma cama. E quando você for fazer a construção, você paga ao menos uma moeda por causa do efeito do martelo mais aqui. E te dá 1 ponto para cada ícone de martelo também. Aqui te dá uma ferramenta imediatamente, uma cama e 1 ponto para cada ícone de pena que você tiver. Essas aqui são mais embaralhadas, mas é basicamente você ganhar uma reputação, 1 ponto para cada suprimento que tiver aqui no ícone. E toda vez que você for fazer uma ação de trabalhar, você adquire um recurso aqui. Você pode comprar esse recurso por 3 ou vendê-lo por 2. São 2 cartas distintas que muda só a corda bem ali do pote. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O conteúdo está aqui na descrição abaixo para vocês baixarem e dar uma rejogabilidade aí no seu jogo do Above and Below. Até a próxima e valeu!